Olá pessoal, estamos começando a nossa 13ª aula falando sobre legislação aduaneira, ok? Tratamos aí na última aula das questões de bagagem, ok? E vamos agora tratar de algumas outras situações voltadas aí, bagagem, mudança, impostos, eh, 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 valores, né, de bagagens, de viagens, ok? Muito bom. Começando aí então falando de tratamento tributário na importação. Não há incidência no retorno ao país de bens nacionais ou nacionalizados de viajantes residentes. Então, aqueles bens que você viaja com eles na hora de retornar, obviamente, também não há nenhum tipo de incidência de imposto, inclusive animais, né, de vida domésticas, né, vida doméstica que possa ser levado e no retorno também não há nenhum tipo de incidência de imposto. Óbvio, né, mas só para deixar claro, a autoridade aduaneira poderá solicitar a comprovação da nacionalização. Por exemplo, um item, né, que tem uma origem num país estrangeiro, na hora que retorna ao país, né, você importou ele, pagou todos os impostos e teve que sair do país com ele, né, um computador, uma máquina fotográfica. E é óbvio que na hora que você retorna com ele ao país, pode ser que a autoridade aduaneira solicite a comprovação desta nacionalização que você fez lá atrás, ok? Pode acontecer. Ainda nessa questão de tratamento tributário, há uma isenção pessoal e intransferível, né, de imposto de importação, IPI, PIS, PASEP importação e COFINS importação, independente das aquisições nas lojas francas, não é? Então, todos os bens que estão nas suas malas, não é? Tudo aquilo que você compra fora do país, você tem, como já dissemos até antes aqui em outras aulas, não tem nada a ver com aquilo que você vai comprar nas lojas francas. Então você tem um valor de limite, né, estipulado, que nós vamos ver já já, para trazer de um país, né, comprar lá nesse país, né, internamente, e depois você tem outro valor para comprar nas lojas francas. Um valor não tem nada a ver com o outro. E não se confunde também com a relacionada, né, com a relação aí de comércio de subsistência em fronteira, né, ou seja, aquelas cidades onde há aquela circulação normal de um lado ao outro, né, dos moradores, também não tem esse tipo de tratamento, né, não tem nada a ver com comércio internacional, porque é aquele consumo, né, consumo de subsistência. Quando você mora ali, você tem que comprar do outro lado da rua e pode ser outro país ali, né, de fronteira, outra cidade de fronteira pertencente a outro país. Isso também não se confunde, essa quantia, né, que você pode comprar de material também não tem nada a ver com isso, ok? Quais são as modalidades de isenção, né? Caráter geral e vinculadas à qualidade do viajante. Então você tem uma isenção que tem a ver com o caráter geral, ou seja, o montante das compras que você fez, né? E aquelas vinculadas à qualidade do viajante, que é, por exemplo, aquela compra na loja franca, onde você só pode adquirir material em viagens, né, estando aí com o ticket de viagens internacionais, ok? Isenção em caráter geral. Livros, folhetos, periódicos, né, jornais, bens de uso, né, ou consumo pessoal, né, todos aqueles bens que você usa, né, e consome pessoalmente para higiene, para, enfim, né, roupa, qualquer outro tipo de coisa desse né, parecida com isso. Outros bens, né, limitada a fruição mensal a determinadas quantidades e aos valores globais, né? Então, assim, outros bens limitados à fruição mensal, né, uma quantidade de material, de creme dental, por exemplo, de shampoo, de sabonete, sei lá, e outros itens, né, roupas, inclusive, que você utiliza, né, normalmente ali, né, dentro de um mês. Nada muito acima disso, porque aí vai
ter um caráter de comércio, né? Então são bens de uso pessoal. $500 ou o equivalente em outra moeda quando o viajante ingressar no país por via aérea ou marítima, ok? Navios internacionais e via aérea. $300 ou equivalente em outra moeda quando o viajante ingressar no país por via terrestre, fluvial, não é? Em rios que possa existir de um país a outro, ou lacustre, né? Dentro da costa também, aí o fluvial, né? Ou lacustre, né? Dentro da costa do país aí também, ok? Então, nessas três hipóteses, o limite são 300, tá? Me parece que há uma discussão aí já para redução para 250, principalmente nessas lojas francas que vão existir aí nas cidades fronteiriças, né, onde os viajantes poderão também ali adquirir algum tipo de material, enfim, isso ainda está aí em vias de aprovação, tanto a licitação, né, para a instalação dessas lojas, quanto também esse valor de $250 aí, para reduzindo, né, de 300 para $250 nesse tipo de viagem aqui, terrestre, fluvial ou lacustre, tá bem? Isenções vinculadas à qualidade do viajante. Um imigrante, né, e do viajante que regressa ao país em caráter permanente, né? Então, quando você sai do país, você faz, né, uma declaração, né, que você vai se ausentar do país. E quando você retorna, né, assim, você vem em caráter permanente, pelo menos um ano, né, você vai ficar nesse país, você poderá trazer todos os seus móveis, né, e outros bens de uso doméstico. Ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício de sua profissão, arte ou ofício individualmente considerado, ok? Então, um imigrante ou um viajante que está, né, um brasileiro que está retornando ao país, ele terá isenção, né, vinculada à qualidade do viajante, à qualidade dele de brasileiro ou de permanente no país, e ele poderá trazer a sua mudança também, não é? Cientistas, engenheiros e técnicos, né, radicados no exterior, que vêm para o Brasil também para fazer pesquisas, né, no interesse do CNPq, aí, né, do órgão brasileiro, aí, Confederação Nacional de Pesquisas, enfim, poderão também trazer as suas mudanças com essa isenção, compromisso de permanência mínima de 5 anos nesse caso, né? Esses estrangeiros de 5 anos, esses estrangeiros também poderão trazer aí as suas mudanças, ok? Missões diplomáticas, repartições consulares e organismos internacionais também terão isenção sobre os bens do viajante, inclusive bagagem e automóveis, né? Então, tudo que eles trouxerem, inclusive automóveis, eles poderão trazer com isenção, né? Mas o deles, né? Aquilo que está no nome deles, que foi comprado por eles, que tenha como comprovar. Os tripulantes, né, terão isenção apenas aos bens de uso pessoal, livros, folhetos e periódicos. Tripulante dos navios de longo curso, tripulantes é o pessoal que trabalha, né, gente, nos aviões, nos navios aí. Esses tripulantes de navios de longo curso, né, somente no desembarque definitivo, né, terão direito a essa isenção pessoal uma vez a cada intervalo de um ano, não é? Porque senão esse viajante também poderia trazer muita coisa aí cada vez que ele desembarcasse, né? Então, uma vez no intervalo de um ano, ele terá essa isenção de trazer os seus bens pessoais, ok? Considera-se mercadoria abandonada, tá bem? Então, paramos aí já nessa questão de detalhes, né, sobre isenções de mudança, aquilo que você traz, muito atrelado às questões de embalagem, né, quais são os valores que você pode trazer, quando e como, ok? Perfeito. É bem simples, mas são detalhes que podem no dia a dia aí, trazer dúvidas sobre a questão das bagagens, né? Bagagens, mudanças e outros, não é?
Vamos falar então agora de mercadoria abandonada. Considera-se abandonada a mercadoria que permanecer em recinto alfandegado sem que o seu despacho de importação seja iniciado no decurso dos seguintes prazos. Então, a bagagem abandonada nós vimos lá que são 45 dias, tá? E logo abaixo nós comentamos um pouco sobre aquilo que não é considerado bagagem. Aquilo que não é considerado bagagem entra aqui nesse caso, é considerado mercadoria. Então, se permanecer em recinto alfandegado, né, sem que seu despacho de importação seja iniciado, será considerado mercadoria abandonada após 90 dias, né, da sua descarga, né, num dos pontos, ou do recebimento do aviso da chegada da remessa postal, quando for remessa postal, obviamente, internacional, sujeito ao regime de importação comum. Então, quando é feito lá a ADI ou a DSI, né, para envio dessas mercadorias, a declaração de importação ou declaração simplificada de importação tem 90 dias, né, da descarga ou do recebimento da remessa postal internacional. Depois desse período é considerado mercadoria abandonada. 45 dias após o prazo da sua permanência em entreposto aduaneiro em zona secundária, né, gente? Então, 90 dias vale para a zona primária, 45 dias para a zona secundária. Chegada ao país, bagagem acompanhada ou desacompanhada, tá bem? Então, se for para a zona secundária, o seu prazo será menor. Em 45 dias você tem que dar um destino àquela carga. Ela não pode permanecer no recinto alfandegado, mesmo que seja de uso privado ou uso público. Normalmente é uso público, né? Nesse caso aqui, como estamos falando de mercadorias, enfim, né? e trazidas para a zona secundária. E também temos a possibilidade de 60 dias da notificação de mercadoria de naufrágios, ok? Então ocorreu um naufrágio, a mercadoria foi parar lá numa zona primária, foi recolhida e tem 60 dias lá depois que notificou, né, os responsáveis, enfim, a família ou quem de direito, né, sobre aquela mercadoria, ok? O que vai fazer, se vai retirar ou o que vai fazer com a mercadoria. Depois de 60 dias é dado como abandonada. Considera-se também abandonada a mercadoria que permaneça em recinto alfandegado e cujo despacho de importação não seja iniciado ou retomado no prazo de 30 dias da ciência, não é? Então, começou a fazer o despacho ali, teve que parar por algum motivo, tem 30 dias para resolver e retomar, não é? Se não for iniciado ou retomado no prazo de 30 dias, da revelação da pena de perdimento aplicada ou do recolhimento do direito de iniciar ou retomar o despacho. Tenha seu curso interrompido durante 60 dias por ação ou por omissão do importador. Então vamos lá. Qualquer mercadoria será considerada abandonada se permanecer no recinto, não é? Que você ainda teve que iniciar, né, ou retomar o prazo de 30 dias e não, em 30 dias você não resolveu, não apresentou todos os documentos, não pagou todas os impostos, né, e não retirou a mercadoria, ok? Você começou a fazer o processo de desembaraço, não é? Você tem que dar continuidade nele, você tem 30 dias para finalizá-lo, ok? Então, no ponto A aqui, da revelação da pena de perdimento, ou seja, se der uma pena de perdimento numa mercadoria, você ainda terá 30 dias para resolver essa, né, se você entrar com um processo para tentar desembaraçar, para resolver essa pendência. Você pode estar recorrendo, né, daquela pena de perdimento, um processo administrativo, enfim, para tentar recuperar a sua carga. É óbvio que o Estado não tem interesse em mercadoria abandonada. Se você entrar, mesmo já recebendo lá a perda, né, o perdimento, né, a pena de perdimento, e não for nada ilegal, obviamente, não é? E você pretende ali pagar os impostos, você tem 30 dias também para resolver.
ou do recebimento do direito de iniciar ou retomar o despacho. Nesse caso, né, você começou, como nós falamos, ou teve que parar um despacho por algum motivo, você tem 30 dias para resolver, para retomar e resolver e dar continuidade no processo e se apropriar da mercadoria, né? Senão ela será considerada abandonada. Se tiver o curso interrompido por algum problema também, ação ou omissão do próprio importador dentro desse prazo, vai perder a mercadoria, ok? Então não pode perder o prazo. Nas hipóteses anteriores, né, o importador, antes de aplicada a pena de perdimento, poderá iniciar o respectivo despacho, mediante o cumprimento das formalidades exigíveis e o pagamento dos tributos com acréscimos. Ou seja, antes da pena de perdimento, você obviamente receberá um aviso. Então, antes de se finalizar, né, o prazo lá para a aplicação da pena de perdimento, você inicia o despacho e, mediante o cumprimento de todas as formalidades, o pagamento dos tributos com qualquer tipo de acréscimo, juros e multas, se houver, você então fará a liberação da sua mercadoria, ela não será considerada abandonada, ok? São declarados abandonados os bens em recinto alfandegado cujo despacho não seja iniciado em 90 dias, conforme já falamos. Aqui vamos colocar um pouco mais de detalhe. Da descarga, quando importados por órgãos da administração pública direta de qualquer nível, ou das autarquias, missões diplomáticas, repartições consulares ou representações de organismos internacionais, ou por seus funcionários, peritos, técnicos e consultores estrangeiros. Então, todos aqueles que estão dentro da administração pública ou em órgãos que são considerados semelhantes, também terão esses 90 dias, ok? Para se resolver essa questão. Do recebimento do aviso de chegada de remessa postal, sujeito ao regime de tributação simplificada, né? Aquela remessa que vai se pagar lá os 60% de imposto, quando caída em refúgio e com instruções do remetente de não devolução ao exterior, ou seja, esse material caiu lá em refúgio, né? Ele não pode ser, por algum problema, ele está com problema ali, não foi encontrado a pessoa dentro do prazo lá, e tem 90 dias para a pessoa ir lá, não é? Não conseguiu ser entregue no endereço, a pessoa tem que ir lá, então, para ver se isso chegou e fazer o desembaraço, ok? Também terá lá os seus 90 dias para fazer isso, ok? Depois, essa pessoa pode ser informada, né, que, pelo próprio vendedor, que não conseguiram achar o endereço dele, por algum motivo, ok? Nessas últimas hipóteses de abandono, não configuram dano ao erário e sujeitam-se tão somente à declaração de abandono. Ou seja, se esse tipo de produto seja da administração pública, não é? Se não configurarem nenhum tipo de dano ao erário, né? Ou seja, ao patrimônio público também, ok? Considerar-se-ia as cargas abandonadas, mas se for um prejuízo à administração pública, é óbvio que isso não vai ocorrer, tá bem? E também, né, nessas hipóteses, enquanto não consumada a destinação, a mercadoria poderá ser despachada ou desembaraçada, não é? Então, mercadorias que pertençam aí a agentes públicos, né, ou aqueles órgãos internacionais, enquanto não for consumada a destinação daquela mercadoria dada como abandonada, esses ainda poderão recorrer e entrar lá com o processo de despacho e desembaraço, desde que indenizada previamente a Fazenda Nacional pelas despesas realizadas, ou seja, pelos processos, despesas administrativas, né, despesas de pessoal, despesas de aluguel de espaço, tudo isso dentro, né, da zona primária ali, ou de um ambiente alfandegado que tem o controle aduaneiro, ok? E o custo seria da administração pública.
então também teria que se pagar aí as despesas para retornar, não é? Para desembaraçar a mercadoria, ok? Mercadoria avariada e extraviada. Considera-se avaria qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou o seu envoltório, não é? Então, na hora da conferência, vai se verificar a avaria para verificar até o novo valor, né? Ou fazer uma perícia ali para ver o quanto aquele material agora ele perdeu de valor, até para que os impostos, se você resolver ficar com a mercadoria e não devolver, os impostos eles sejam proporcionais ao novo valor da mercadoria. A avaria total, né? A avaria que acarrete a descaracterização da mercadoria, ok? E extravio, toda e qualquer falta de mercadoria. Faltando, lembrando, né, que faltando mercadoria, extraviando mercadoria durante a viagem e na hora que foi feito o embarque, constava nos romaneios, né, constava nos conhecimentos de carga, na hora que chegasse essa mercadoria foi extraviada ou estiver faltando, terá que se pagar os impostos sobre elas, ok? No caso de uma avaria, a mercadoria está lá, mas está apenas avariada, aí os processos são outros, né? Processo de avaliação de preço, né? Avaliação de valor, se for o caso ainda de receber aquele material e não devolução para o exterior. Tem uma conferência final do próprio manifesto para verificação dessas cargas, não é? Destina-se a constatar extravio ou acréscimo de volume também, ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, ok? Mediante confronto de manifestos com os registros informatizados ou não, da descarga ou armazenamento. Então, toda essa conferência, junto com tudo aquilo que foi registrado no Siscomex, mais os documentos manuais, né, que pertencem ao navio, de manifesto, de conhecimento, tudo isso será contabilizado ali para ver se não está sobrando carga, se não está faltando carga, se tem carga avariada ou não. Mercadoria a granel, não é? Aquela que vem nos porões dos navios, né? Todos os soltas ali, não vem embalagem, não é? Como açúcar, como farinha, suco de laranja, enfim, muita coisa pode vir a granel nos porões dos navios, vamos chamar assim, não é? Conferência será realizada na unidade da Receita Federal com jurisdição sobre o último porto de descarga, considerando-se todas as descargas efetuadas. Então vai se verificar lá no último porto a quantidade também que está sendo desembarcada, de acordo com aquilo que foi desembarcado em várias outras paradas, e ver se não está faltando mercadoria ou não. E se estiver, se foram feitas várias entregas e chegar no último porto, tinha lá que entregar 10 mil litros ou 10 toneladas, né, ou 100 toneladas, enfim, e não tiver a quantidade, terá que se pagar o imposto sobre a quantidade que está faltando também. Lembrando que tem o de mínimos lá, né, 2%, que tem ali de variação, dependendo da carga, é considerado como normal, né? Então não há que se falar em cobrança de imposto se estiver faltando essa quantidade nesses itens a granel, ok? O tratamento tributário, né, na avaria. O valor aduaneiro da mercadoria será reduzido conforme falamos, né? Uma nova, pode ser feita ali uma perícia de avaliação daquele material nas condições para reavaliar o valor da mercadoria, não é? Proporcionalmente ao prejuízo para efeito do cálculo do imposto a pedido do interessado. Então, o interessado, ele vai lá e faz um pedido, né, para reavaliação daquilo, para reduzir o cálculo do imposto. É uma exigência contra o responsável, né, óbvio. O responsável pela carga seria o transportador, ele seria acionado, não é, para pagar aquela avaria, ou uma seguradora, enfim, né, o próprio a seguradora, o seguro feito para o transporte, não é, vai ser o responsável por indenizar essa parte de valor que está faltando, né, naquele produto. Um tratamento tributário no extravio, né, se sumiram a mercadoria, se a mercadoria desapareceu durante ali o transporte,
será feito um lançamento de ofício, né, conforme falamos aí, que é o lançamento, né, que é a cobrança dos impostos, chamada aí de AI, né, de auditoria de importação, ok? Uma exigência também contra o responsável, ou seja, o responsável terá que arcar com o valor da mercadoria, com os impostos, com os juros, com multas, tudo aquilo que envolver aquele processo de auditoria, tá bem? O transportador será responsável quando constatado que houve, né, após o embarque, substituição de mercadoria, ou seja, foi conferida a mercadoria era uma coisa, na hora que foi retirar, né, desembarcar, a mercadoria era diferente. Então, provavelmente, não é, ali houve uma substituição. Ou quando houver um extravio de mercadoria em volume, né, descarregado com indícios de violação, ou seja, eu vou abrir lá, vou verificar, né, a embalagem secundária ou terciária e vou ver que elas estão que elas estão avariadas ou violadas, não é? E está faltando produto, né, dentro que estavam nas suas embalagens primárias, não é? Então, nesse caso, também o transportador será responsável por dar conta desses valores, ok? Inclusive dos impostos. O volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao constante no conhecimento da carga no manifesto ou em documento de efeito equivalente, quando for mercadoria por peso, né? Então, se o peso estiver diferente, também muito inferior, será também cobrado do transportador. Já o depositário, né, o depósito, onde vai o material, depois que é feito o transporte, ele será responsável quando essa mercadoria estiver já à sua custódia, ok? Então, ele próprio terá que arcar com esses custos. Tem uma responsabilidade presumida, né, volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto, ou seja, no momento do recebimento é fundamental a conferência tanto pelo transportador, né, daquilo que ele está recebendo, para saber se está em ordem, tudo aquilo, também pelo depositário, né, pelo armazém, pelo depósito, terá que fazer essa conferência. Se não conferir direito e não colocar nenhum tipo de ressalva ou de protesto no canhoto da nota, por exemplo, né, nos documentos de recebimento desse material, ele terá que arcar com prejuízo. Não é? Então, é de fundamental importância a atenção aos procedimentos de recebimento e a documentação envolvida nesses processos, ok? A responsabilidade no caso de extravio pode ser excluída quando houver um caso fortuito ou força maior, né? Caso fortuito, alguma intervenção do próprio homem que não foi possível contornar, ou força maior, uma força da natureza, não é? Então, nesses casos, quando houver a comprovação ali de que ocorreu um acidente, ocorreu algo que era imprevisto, não tinha como se dar conta, né, daquela situação, então, nesses casos, é óbvio que essa responsabilidade ela poderá ser excluída, né? Não haverá que se pagar ali os impostos nesses casos. É óbvio que a mercadoria em si vai entrar na questão de seguros, né? E o próprio seguro vai apurar ali se há uma responsabilidade ou não e quem vai pagar, não é? Por aquele prejuízo. Fica dispensado o lançamento de ofício, né? A cobrança pelo fiscal direta, na hipótese de um importador ou de um responsável assumir espontaneamente o pagamento dos créditos, né? Óbvio, então, nenhum fiscal vai lançar uma multa ali, ou, né, o pagamento dos impostos, se o próprio importador, ou o responsável, ou o depositário, assumir espontaneamente e dizer, não, tudo bem, eu já estou aqui com a documentação, já estou pagando, então não há a necessidade de se fazer através da auditoria do fiscal, tá bem? Muito bom. São assuntos diversos relacionados à mercadoria abandonada, extraviada, quantidades, né, conferência, enfim, tudo isso também faz parte aí desses processos de legislação aduaneira. Essa aula finalizamos por aqui. Até aqui agradeço. Muito obrigado. Até mais.